Então, a temática agora é regularização de dívidas rurais. João Fernandes vai entrevistar o gerente local da agência do Banco do Nordeste, Emanuel Moreira Ferreira, e também o agente de desenvolvimento, José Carlos Martins. É com você, João. Albanese René, a gente está de volta aqui ao Primeira Hora para a gente falar sobre essa importante temática que é a regularização das dívidas contraídas junto ao Banco do Nordeste, aqui a agência Santa Cruz. Então a gente chama você, produtor, você que reside na zona rural de Santa Cruz, localidades aqui da nossa região. Para essa temática, a gente já está aqui com o gerente geral da agência de Santa Cruz, o Emanuel Ferreira, e também o José Carlos, só para ele mudar o sistema aí de internet, para ver se a gente melhora um pouco. Muda a rede, o nosso áudio, tá? Tá com algumas falhas, tá certo? Quando tiver ok, você me avisa, tá certo? Para a gente ficar aí com áudio e vídeo, né? Ok, tá certo? Muito obrigada aí o pessoal que está nos assistindo. Um abraço aqui para o Rafael. O Rafael disse que ouviu hoje acompanhar o nosso Primeira Hora. Rafael Lauro. O nosso design. O nosso design. Ele é o responsável pela nossa marca. Não acredito que ele está acordado essa hora, não. Marca. Ele prometeu, viu? Não, tá não, com certeza, né? Tá não. Então foi consolo, né? Nem ele nem PV, que eles são os dois, né? Voltou. Mas aí fica o registro aqui, viu, Rafael? Não acordam nunca uma hora dessa. Ele vai ouvir depois no YouTube, vai dizer que estava ao vivo. É verdade. Bom, João Fernandes, segue você, tá bom, com a entrevista? Bem, René, como a gente estava falando, vamos falar sobre regularização das dívidas contraídas junto ao Banco do Nordeste, agência aqui de Santa Cruz, né? Então a gente chama a atenção de você, ouvinte, da zona rural, produtor, agricultor, enfim, quem está acompanhando a gente para essa temática. Vamos cumprimentar aqui o gerente da agência local, né, de Santa Cruz, o Emanuel Ferreira. Muito bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui falando sobre esse assunto. Bom dia, mano. Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes. Para nós é uma honra estar aqui com vocês. A gente é que agradece. Cumprimentar aqui o José Carlos também, que é agente de desenvolvimento, ligado muito ao Prodeter, né, José Carlos? Muito bom dia. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes da Rádio Santa Cruz. Também agradeço pela oportunidade que vocês sempre nos dão aqui de estar conversando com nossos parceiros, clientes. Ok. Emanuel, eu queria que você falasse do perfil, qual a linha de crédito em específico, se tem uma linha de crédito específica para essa regularização dos produtores, de quem contraiu essas dívidas junto ao banco. Enfim, quais são as informações iniciais que você pode estar repassando para a gente que você considera importante? João, é muito bom, é muito importante a gente ter esse espaço para poder divulgar para as pessoas, principalmente os nossos produtores rurais, como você mesmo disse, que estão lá no seu sítio, agora escutando a rádio. Às vezes eles estão lá tão distantes assim da cidade que perdem a oportunidade de saber que tem um benefício para eles, né? A gente hoje, o Banco do Nordeste, na verdade, está com alguns dispositivos legais, algumas leis que beneficiam algumas categorias de devedores e principalmente o produtor rural. Então, por que é importante a gente estar falando agora ainda? Inclusive, já é a segunda vez que a gente trata do assunto na rádio, porque tem alguns benefícios que a data de validade deles acaba no dia 30 de dezembro de 2022. Então, olha que importância. Então, vai ter pessoas que podem ser enquadradas em algum benefício, que não sabem, e que quando for saber, um exemplo, se só souber em janeiro, já vai ter perdido o prazo. Então, é importante a gente passar alguns detalhes, e aí a gente vai, ao longo da conversa, João, passando algumas informações para que todos possam saber. Tem um caso específico que também pega empresas, que pega o financiamento do fundo constitucional que o banco administra, é o FNE, que é um fundo que na verdade é um fundo nacional, né, um fundo da nação, que se usa para aplicar aqui no Nordeste para desenvolver a região. Então, empréstimos dessa linha de crédito também do setor comercial, alguns casos também se enquadram, a gente vai explicar. Então, quais são os benefícios, né, os principais benefícios que quem contraiu essa dívida pode estar adquirindo até o final do ano, né, junto ao Banco do Nordeste? Quais são os tipos de benefícios? Olha, nós temos casos, João, que chega até 95% de desconto. Então, vai se enquadrar, cada caso é um caso. Por isso é muito importante, a gente vai dizer alguns detalhes aqui, que você que está nos escutando possa gravar isso aí e pensar, eita, eu acho que eu me enquadro nisso aí. Aí você vai ter que nos procurar na agência em Santa Cruz para que a gente possa fazer a averiguação de fato, analisar o seu contrato para ver se enquadra. Mas tem casos que chega até 95%. Há alguns critérios, por exemplo, se o produtor ou o agricultor que fez essa
linha de crédito específica, ele atrasou, está, um exemplo, 5 parcelas atrasadas. Esse já se enquadra como, já pode adquirir um benefício? Olha, esse seu exemplo foi maravilhoso, porque assim, se for um produtor rural com parcelas anuais, talvez até se enquadre. Por quê? Qual é a situação? Esses financiamentos, ele tem que ter uma data de quando ele assinou o seu contrato. Então, por exemplo, eu assinei o contrato 3 anos atrás, eu ganho esse benefício? Não ganha, porque essa lei tem uma data. Ela diz o seguinte, nós temos 2 situações aqui, eu vou explicar essa que pega até as empresas, certo? Se eu assinei o meu contrato até julho de 2015, eu assinei um contrato até julho de 2015, estou em atraso, um exemplo, em atraso há muito tempo sem pagar, mas pelo menos da data da promulgação da lei, que foi no ano passado, que foi em outubro, então, em outubro eu já estava atrasado do ano passado e continuo na situação de inadimplente até hoje. Essa operação ela foi assinada pelo menos há 7 anos atrás, que hoje daria mais ou menos julho de 2015. Então, se eu assinei um contrato com esses recursos do Banco do Nordeste, que é esse fundo que eu falei do FNE, até no setor comercial, não precisa necessariamente no rural, ele precisa procurar a agência para a gente ver o seu enquadramento, se ele vai ganhar esse benefício. Aí por que a gente diz até 95%? É bom deixar claro isso, porque as pessoas geralmente gravam só o 95%, né? Aí chega e não, quero ganhar meus 95%. Não, não é 95%, é até 95%. Porque essa lei, ela dispensa juros, multa, mora de atraso, uma série de juros, que a gente diz assim, que é aquela juros sobre juros, né? A gente não diz vira uma bola de neve, então qualquer dívida tem esses juros sobre juros. Então esse juros sobre juros, ele é retirado da dívida, e aí é feito um recálculo e diz quanto é que você pagaria para ganhar aquele benefício. Aí a parte boa dessa questão comercial, que eu não vou misturar muito com a rural, só para que você possa entender. Mas eu tirei um empréstimo também no comércio, lá com essa linha de crédito, e não consegui pagar também. Vamos supor, está até na justiça, está com mais de 10 anos, está na justiça, não sei nem como é que eu vou fazer. Então procure a gente, porque também há a possibilidade de enquadramento. A gente vai analisar o caso. O que nunca poderá ser enquadrado é aqueles clientes que chamam, que a gente tem desvio de crédito. Olha como é importante eu investir o dinheiro naquilo que eu tirei. Eu tirei um empréstimo, vamos supor, para fazer uma reformazinha na minha lanchonete. Aí eu fiz bem direitinho lá. Então você, dependendo dos outros critérios, vai ter o direito. Agora, vamos supor, todos os critérios você tem o direito. Mas aí foi constatado pelo engenheiro do banco que fez a visita, que você disse que ia botar uma lanchonete e, na verdade, você pegou e comprou uma moto. Então, você não vai ter direito nenhum, que chama-se desvio de crédito. Então, é importante. E daqui a pouco também eu vou falar um pouquinho dos rurais. Certo. Emanuel, existem algumas instituições financeiras que, o cliente, ao negociar ou renegociar ou quitar, fazer o pagamento de uma dívida, né, faz uma negociação e aí ele limita os serviços para aquele cliente, né, quando ele não deixa, quando o banco não quer mais ele como cliente, né. Quando o cliente do Banco do Nordeste, seja rural ou seja da cidade, quando ele negocia uma dívida como essa, existe a possibilidade dele contrair um novo empréstimo, dele realizar outros serviços junto ao banco, ou não? O mais legal dessas medidas de lei, essas medidas legais que dão esses benefícios, é exatamente isso, é entender que uma pessoa que se enquadra numa situação dessa já passou por uma série de transtornos, uma série de dificuldades, que se a gente colocasse, vamos supor, né, como a gente estava falando aqui agora, uma pessoa que passou 10 anos, 15 anos com a vida, né, prejudicada, com uma série de problemas, conseguiu liquidar agora uma dívida com a base numa lei e ainda não conseguir mais crédito, era muito doloroso, né? Então, na verdade, não. Todas as leis de liquidação de dívida rural, eu não posso falar como é que vai existir as leis do futuro. A lei até hoje, todas as leis que foram feitas, todas elas dizem claramente, inclusive no próprio texto da lei, que se você for enquadrado naquele benefício, você não fica impedido de ter novos créditos. Então, você liquidando, vamos supor, a minha dívida era 100 mil, fiz as contas lá, pago com 20. Aí eu paguei e liquidei com 20 mil. Eita, eu vou ficar proibido de fazer crédito do Banco do Nordeste? Não, não fica. Você continua tendo a sua oportunidade de crédito. Agora, é lógico que todo processo de crédito tem sua análise. Vai se analisar novamente como um novo empréstimo, né? Um novo contrato vai ser feito um novo projeto, mas você estando todo regular, não tem por que não ser feito. Só pelo fato de que liquidou com um desconto, não. E aí, para quem tem essa dívida junto ao banco, como é que deve proceder? Qual o primeiro passo? Pronto, aí agora eu vou dar um resumo dos critérios, certo? Até quando eu
deixar esse resuminho no final, a gente vai falar até para você como é que a gente pode fazer para atendê-lo até na sua comunidade, certo? Então, como é que a gente faz? Se você que está nos escutando assinou um contrato de financiamento rural, aí eu vou dividir em duas partes aqui. Vou falar primeiro uma parte que é do Pronaf e outra que não é do Pronaf. Se você é do Pronaf, que é aquele agricultor que tem a DAP, todo pronafiano sabe o que é uma DAP, né? Que é a Declaração de Aptidão do Pronaf. É um documento que diz que você é enquadrado no Pronaf. Esse documento, geralmente, quem dá ao produtor é o Sindicato de Trabalhadores Rurais ou a Emater. Então, você tem a sua DAP em casa. Você é produtor rural do Pronaf. Ou até que não seja hoje, mas que foi na época. Por exemplo, eu fiz um contrato 15 anos atrás e eu era do Pronaf. Então, se você assinou um contrato até 2011 do Pronaf e você sabe que até hoje não regularizou a situação, então é uma oportunidade única para você nos procurar urgentemente no Banco do Nordeste, porque existe outro dispositivo legal, outra lei, que revitalizou uma lei do passado, que dá até o final do ano liquidação também, até 95% de desconto. Só que é só do Pronaf. Se a pessoa for de outra categoria de produtor rural, não ganha esse direito. Então, se você é produtor rural do Pronaf, fez um empréstimo até 2011, e aí ela é dividida em categorias. Até 2006 ganha 95% de desconto, até 95%. De 2006 até 2011 pode ganhar até 50% de desconto, mas é um desconto espetacular ainda. Então, se você tem essas dívidas contraídas nesse período, até 2011, procura o Banco do Nordeste se foi do Pronaf urgentemente para a gente ver se tem enquadramento. Se não foi do Pronaf, mano, eu sou produtor rural também, ou então sou empresário, fiz o meu financiamento na área de comércio, aí só lembrando que tem que ser esse recurso do Fundo Constitucional, que é o FNE. Na hora lá a gente olha qual foi o recurso que você tirou no seu contrato. Até para explicar para o ouvinte, que pode dizer, meu Deus, o que danado é isso? É porque é o seguinte, quando você tira o dinheiro no banco, você não pega o dinheiro do Banco do Nordeste. Os bancos são intermediadores de crédito. Então, o banco em si, eu até brinco, eu digo, coisa que o banco menos tem é dinheiro. Porque o banco não trabalha com o dinheiro dele, ele trabalha com intermediação de recursos. Então, nesse caso, o recurso do FNE é um recurso que vem da nação, dos nossos impostos, e é colocado numa conta que quem administra é o Banco do Nordeste para emprestar na região. Então, se você se você tirou um financiamento que seja do comércio ou rural, independente de ser do Pronaf ou não, e fez até julho de 2015 esse contrato, aí já faz 7 anos. Então, se enquadra nessa lei que vai até 30 de dezembro. E aí, a outra coisa eu estou em atraso desde outubro do ano passado para cá, a gente olha lá no seu contrato bem direitinho. Ou está com parcelas em aberto desde então, você pode se enquadrar nessa lei também. Aí a gente vai olhar, se enquadrar, faz um cálculo e diz para você, você tem até 30 de dezembro para pagar X. Aí, essa segunda lei que eu falei, que não é do Pronaf, eu preciso só deixar claro que ela tem uma limitação. Um exemplo, eu tirei em 2015 10 mil reais. Aí ela com juros agora é 20 mil, um exemplo. Quanto é que eu vou pagar depois que fizer os cálculos? Vão ser feitos os cálculos, vai dar um desconto, mas você nunca vai pagar menos do que você tirou. Então, eu tirei 10 mil, a dívida era 20. Quando fez o desconto, então eu vou pagar pelo menos o que eu tirou. Que é uma maravilha, né? Você pagar hoje o valor de um contrato que foi de 10 anos para trás. Aí vamos supor, não, mas ao longo desses 10 anos eu paguei R$1.000, paguei 1.500. Então isso é considerado na conta também. Desconta o valor que você pagou devolvendo ao banco para você pagar só a diferença. Então é um benefício muito bom. Perfeito. Como são muitas informações, é importante que você que tem dúvidas aí com relação a essa renegociação, visite a agência do Banco do Nordeste para saber de maiores detalhes. Com certeza que os profissionais deste setor de linha de crédito vai explicar com toda a precisão e resolver a sua situação. Deixa eu trazer aqui o José Carlos também. José Carlos, como é que o agente de desenvolvimento da agência pode estar auxiliando o banco, ajudando também o produtor, as pessoas que contraíram esses empréstimos para resolver essa situação e, claro, está realizando um novo empréstimo caso precise, né, José Carlos? Bem, João, e ouvintes, eu, na minha função de agente de desenvolvimento, a gente considera uma agência ambulante do banco, né? Porque o banco ele tem uma agência só que atende vários municípios, não tem agências nesses municípios, então a gente já tem aquela tradição de atendimento nos locais, né? O que a gente pode fazer, o agente de desenvolvimento? Hoje a gente tem um foco que é o Prodeté, mas quando tem uma
instrumento legal, uma lei assim, de regularização de dívidas, sempre vem a orientação do banco para que o agente atue fortemente, contribuindo com as agências na execução dessas ações, né? Porque, justamente por isso, porque não termos agências em todos os locais, e a dificuldade de muitos produtores de se deslocarem até a agência, o banco também não quer, né, que todo mundo lá de outros municípios venha ao banco, porque não tem aquela capacidade operacional, não tem espaço para atender todo, se de repente todo mundo resolver vir à agência. Então a gente tem como é que se diz, aquela iniciativa, aquela forma de atendimento nos locais, né? Como já fizemos em outras leis e diversas oportunidades. Então, o que a gente pode contribuir? Os municípios que tiverem produtores enquadráveis, que tiverem interesse, podem organizar através dos sindicatos, através da Secretaria de Agricultura, né? Organizar lá grupos e a gente vai atender lá no local, né? Faz um agendamento e a gente vai lá fazer esse atendimento, explicar sobre a lei, né? Pegar a assinatura e tal, para evitar justamente que esses produtores eles precisem se deslocar à agência, né? É claro que quando o Emanuel fala, o produtor vir à agência, aquele produtor que quiser vir à agência, ele pode vir, será bem-vindo, né? Mas a gente faz isso no sentido de ajudar, de colaborar e facilitar a vida dos produtores. E é um procedimento rápido, se o produtor procurar a agência para regularizar uma situação, no mesmo dia ele tem essa situação resolvida? No caso de procurar a agência, em alguns casos sim, né? Porque tem que ser feito um recálculo da dívida, né? Atualização. Em alguns casos, Emanuel pode dizer mais sobre isso, que é questão de atendimento da agência. Isso pode ser feito até se o cliente esperar no mesmo dia, né? Mas em alguns casos talvez demore uma ação mais complexa, solicitar um cálculo talvez de uma central do banco que não seja na agência, e ele tem que retornar. Mas Emanuel pode esclarecer mais sobre essa questão aí, como é que essa questão da celeridade do atendimento do produtor quando for na agência, certo? Olha, a gente quer agradecer então, portanto, a Emanuel Ferreira aqui, que é gerente da agência local aqui do Banco do Nordeste, também a José Carlos, que é agente de desenvolvimento, muito ligado ao Prodete. A gente vai, inclusive, agendar aqui uma conversa para saber como é que está o Prodete aqui na região. Bom, deixá-los à vontade agora para outras informações, enfim, o convite também ao produtor procurar a agência para resolver essa pendência. João, eu só tenho a agradecer, né? Como falei, é uma honra estar aqui com vocês. Que você, produtor, que está nos escutando, saiba que a razão da gente existir é você, é o nordestino. O Banco do Nordeste é um patrimônio do nordestino. Eu, como nordestino, me orgulho muito, porque é um banco que tem sede no Nordeste, que vive para atender o nordestino, e também uma parte de Minas e uma parte do Espírito Santo, que são o Nordeste fora do Nordeste. A gente brinca porque o norte de Minas, ele é tão semiárido como o Ceará, um exemplo, como o Rio Grande do Norte, e maior do que o Ceará individualmente e maior do que o Rio Grande do Norte individualmente. Só essa área de semiárido de Minas. E um pequeno pedacinho lá também do Espírito Santo, que nós também atendemos. Mas é o Banco do Nordeste, é um patrimônio nosso, e que a gente possa ter o prazer de atendê-los, seja na agência, ou seja através do brilhante trabalho do Zé Carlos, que esse programa do Banco de Agente de Desenvolvimento é um programa, inclusive, premiado internacionalmente, que é uma forma de levar a informação até aquelas pessoas mais de difícil acesso, aquelas pessoas que não têm como se deslocar até a agência. E, como ele falou, se você precisar, a gente pode fazer reuniões nas comunidades. A gente só precisa que se articulem com os membros locais, né, sindicato, ou então com Secretaria de Agricultura, para que a gente possa fazer um procedimento organizado para, quando chegar lá, ter o máximo de pessoas possíveis. Muito bem, obrigado, José Carlos, bom dia. Bom dia, João, agradeço também a oportunidade e complementar, dizer para os nossos parceiros, né, que já me conhecem mais, a Emanuel chegou agora na agência, me colocar à disposição através das redes sociais, do WhatsApp, né, para se quiserem demandar algum atendimento, podem fazer diretamente comigo, ok? Muito obrigado. Muito obrigado, a gente que agradece, portanto, daí, Albanese Reni, as informações são essas, benefícios importantes para quem contraiu dívidas junto ao Banco do Nordeste para estar regularizando a situação, é só procurar a agência para obter mais informações. O apoio técnico é de Chagas Costa, João Fernandes, para o Primeira Hora, com você, Reni. Participação aqui no Primeira Hora.